No Globo Repórter de hoje, você acompanha a última etapa de uma viagem que atravessou a América. De carro, barco e avião, nossos repórteres revelam a beleza e os mistérios do continente. Enfrentam os perigos da Estrada da Morte, as crateras, os abismos e a correnteza dos rios no meio do caminho. Uma travessia de sustos e surpresas pelo mais deslumbrante dos cenários. Um paraíso selvagem, árvores gigantes, macacos, onde se escondem as últimas ariranhas da Amazônia peruana. Caimã negro, o crocodilo de 7 metros, o deslumbrante voo do condor e dos flamingos, o encontro das aves, periquitos, araras coloridas, as formigas que matam, a chegada ao deserto, o que dizem as misteriosas linhas nas areias de Nazca, a passagem pela cordilheira, as curvas, os abismos, medo nos caminhos da América, lhamas, alpacas, vicunhas, o animal da pele mais cara no mundo, e o canto da batuíra, o estranho pássaro que parece latir. Nosso destino é uma grande aventura. Pode ser arriscado. Crateras, pedras e precipícios. Perigos na floresta. Montanhas. Desertos. Mas os lugares que vamos conhecer compensam todos os riscos. Um país vizinho que também tem a Amazônia e os Andes. Vamos lá. Cruzamos a fronteira entre Brasil e Peru. Não há pontes sobre o rio Acre. Só é possível passar por dentro d'água. É difícil imaginar o que vem pela frente. Chegamos à estrada no meio da selva. Mas será mesmo que podemos chamar isso de estrada? Dá só uma olhada lá embaixo. Uma curva fechada e 100 metros de queda livre. Logo no começo da viagem, encontramos um caminhão de circo. Aqui tem que ser malabarista para conseguir passar. O povo da cidade de Porto Maldonado depende dessa estrada para tudo. Heróis são estes homens que vivem de um lado para outro, levando comida, remédios, gás de cozinha e combustível. Às vezes, eles ficam 2 semanas na estrada tentando andar. Esta é uma cena comum na estrada pela floresta peruana. O caminhoneiro embaixo do caminhão. É difícil passar por esta carretera, não? Bastante. Hay que tener bastante cuidado. Os carros pequenos são levados pelos caminhões, mas o risco de acidente é o mesmo. A carga parece que vai cair a qualquer momento. E as crianças viajam sem a mínima segurança. Sem falar nas que ficam na beira da estrada. O tempo aqui parece ter outro sentido. E o que sentimos também na Amazônia peruana é a força da solidariedade quando a dificuldade aperta. Choveu nos Andes e o nível do rio Araça subiu. Carro pequeno não passa. Teríamos que esperar 1 semana para normalizar a travessia. Mas vamos improvisar. Pedir carona aos caminhoneiros. Nosso carro vai ser arrastado pelas águas do rio Araça, amarrado aqui do caminhão para o carro. A correnteza assusta. Nosso carro flutua e a água cobre o motor. Vou na parte de trás para orientar o companheiro da nossa equipe que está dirigindo. Outra grande dificuldade é desviar das pedras do leito do rio.
A corda tem que aguentar. Seguimos viagem graças à colaboração dos motoristas. E, é claro, temos um desafio pela frente. Chegar a um dos lugares mais deslumbrantes do planeta. O Parque Nacional do Manu, a sudeste do Peru. Para ir até lá, não existe mais nenhuma estrada. Temos que pegar um pequeno avião e depois ir de barco. À margem do rio Manu, somos recebidos por uma família de capivaras. Os bichos não têm medo. Pelo contrário, se exibem. As capivaras estão em plena forma. Tem comida de sobra aqui. As adultas chegam a pesar 30 quilos. E pelo jeito, os filhotes têm a quem puxar. Estamos mesmo no paraíso. Um paraíso que abriga 1000 espécies de aves. No Manu, tem 200 tipos de mamíferos. Os macacos desfrutam a liberdade. No Parque do Manu, vivem 13 espécies de macacos. O pequeno saguim talvez seja o mais guloso. O barrigudo só leva a fama. Gosta mesmo é de fazer macaquice. Parece até que sabe que está sendo filmado. Já o aranha é mais desconfiado. O chefe do bando vem na frente reconhecer o terreno. Quando sente que não há perigo, chama o filhote. Aliás, os bichos do Parque do Manu esqueceram a figura do caçador. Faz 25 anos que os peruanos preservam todo esse território. Ninguém pode entrar no parque sem licença. É considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O Manu é o lugar mais rico do planeta pela diversidade de vidas. Só de plantas existem 2000 variedades. As árvores dão a dimensão deste mundo quase intocável. Chegam a alcançar 60 metros. Nosso guia é um biólogo peruano. Ele avisa, temos que tomar cuidado. Nós estamos numa área da floresta que tem onça, mas a preocupação do nosso biólogo não é com as onças, e sim com um bicho muito pequeno, formigas. Ele não quer que ninguém toque numa folha como esta. O que acontece? Ácido fórmico. Contém ácido fórmico a hormiga. O biólogo diz que esta formiga tem um veneno chamado ácido fórmico. A ferroada provoca uma febre muito alta. 10 ou 20 formigas destas podem até matar uma pessoa. Mas é incrível, né, que uma formiguinha tão pequena dessa, reunindo 10, possa matar uma pessoa. Tenha muito cuidado de não tocar, porque é muito Bom, então vamos embora sem tocar nessas formigas aí. Pelo jeito, elas são realmente perigosas. Mas ali tem outras formigas, e das grandes. Só que tamanho não é documento. São inofensivas, mas as formigas graúdas têm uma habilidade espantosa. Um exército organizadíssimo. O
nosso cinegrafista Eduardo Ricken fez o flagrante do batalhão em marcha pela selva. O biólogo explica que todas estas formigas são dirigidas pelos oficiais. São estas maiores que ficam paradas, passando a tropa em revista. Elas estão viajando, mudam de um lugar para o outro, procurando comida. E por falar em comida, vamos conhecer os bichos mais vorazes do Parque do Manu. São as temidas ariranhas. O Lago Salvador é o refúgio das ariranhas. Antes eram milhares na Amazônia peruana. Depois foram sendo perseguidas pelos caçadores e quase foram extintas. Mas aqui no Parque Nacional do Manu, elas vivem tranquilas, só que em minoria. São menos de 100 hoje em toda a Amazônia peruana. Nosso guia biólogo conta que as ariranhas eram perseguidas por causa da pele. Durante 20 anos, de 1950 a 1970, o Peru exportou 20 mil peles de ariranhas para o mercado internacional, principalmente para a Itália, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Em 73, foi criado o Parque do Manu e as ariranhas passaram a ser protegidas. Elas ficam o tempo todo comendo e fazendo barulho. Dentes muito afiados. Elas são dóceis em lugar seguro, mas quando sentem perigo, podem estraçalhar uma pessoa. Devoram de 3 a 4 quilos de peixe por dia cada uma. São exímias pescadoras. Não perdem um mergulho. Onde tem peixe, lá estão elas, comendo e fazendo barulho. A floresta amanhece na floresta. O nevoeiro envolve a Amazônia peruana. O bosque de nuvens cria o clima de mistério. O caimã negro está de olho. Este crocodilo cresce a vida inteira. Chega a medir 7 metros. É traiçoeiro, mas aqui ele já não se sente ameaçado. Afinal, estamos numa reserva e só recebe visitas de paz. E ai de quem não respeitar as severas leis peruanas. Para não perturbar os bichos, só entra barco a remo no Lago Salvador. Eles sim, podem fazer barulho. São os verdadeiros donos do paraíso. E quando o sol aparece, os casais ficam animados. Vem aí uma nova família, esperada com capricho. Mais um graveto, mais um detalhe essencial para o conforto dos filhotes. Dá gosto ver como um pássaro prepara o ninho. Na verdade, ele tece com o bico os galhos finíssimos. Um trabalho delicado de fazer inveja a muito artista. Do jeito que o nosso anfitrião trabalha é para ficar em dúvida. Quem disse que bicho não pensa? Agora vamos a um encontro com as araras. Elas são pontuais. Todos os dias, às 9 da manhã, chegam para comer nos barrancos do Rio Madre de Deus. Chegamos pouco antes das 9 e, para nossa surpresa, quem estava no nosso ponto de encontro eram outros pássaros. Também muito espertos. Deu para contar uns 300 periquitos na parede do rio. Os periquitos, ou pequenos papagaios da Amazônia, fazem um escândalo brigando pelo melhor lugar do barranco.
Mas o que será que tem ali tão apetitoso assim? São mesmo uns sábios. A parede do rio tem um alimento fundamental para a sobrevivência destas aves: a argila. A areia do rio funciona como um filtro para eliminar as toxinas das frutas venenosas que os periquitos comem. Depois de protegerem o organismo com a argila, eles partem de volta para a floresta. As araras chegam na hora marcada, às 9 em ponto. Elas primeiro se concentram nas árvores. Aqui é possível ver mais de 30 araras numa só árvore. Em bandos, elas se juntam para o farto banquete. As araras também dependem da argila. Só depois que elas comem no barranco, partem para a floresta. A argila serve de antídoto para as próximas refeições do dia, à base de frutas silvestres. São os segredos da floresta. Vamos descobrindo cada coisa. Aqui, tartaruga até sobe em árvore, ou quase isso. Os tracajás, da família das tartarugas, são muito ágeis. Procuram troncos no lago. Para fortalecer o casco, precisam pegar sol. E o sol desta região é muito generoso. Cobre a selva de dourado. Dá vontade de ficar, mas temos que partir. Tudo de novo. Barco e avião. E outra vez a estrada. Se durante o dia é perigoso passar por aqui, imagina de noite. Agora estamos subindo os Andes e a temperatura vai caindo. A paisagem da cordilheira começa a se revelar. Os riachos que descem montanha abaixo formam cachoeiras. Os picos mais altos, a 5.000 metros, estão cobertos pelas nuvens e pelo gelo. Lá em cima, a temperatura chega a 8 graus negativos. Protegidos pelas roupas típicas, começam a aparecer os habitantes das montanhas geladas. Ela com o traje que as mulheres incas vestiam há 400 anos, tempo da ocupação espanhola. O casal não vai a nenhuma festa. O enfeite faz parte do dia a dia. Uma rotina de isolamento na casa de pedra coberta de palha e sem luz. É assim que eles querem viver para guardar a tradição. Nem falam castelhano, só o quechua, o idioma dos antepassados. Bravo povo andino, resistente como estas rochas. E vamos desvendando as perigosas curvas dos Andes. O abismo sempre do nosso lado. Qualquer descuido pode ser fatal. Esta é considerada uma das estradas mais acidentadas do continente. Mas é também uma das mais bonitas. Quarto dia de viagem e estamos perto do topo dos Andes, quase 4.200 metros de altitude. Temperatura agora 3 graus. Aqui passa um riacho e do outro lado estão as lhamas, animais dessa região que se adaptam muito bem a essa temperatura. Elas são a força do povo andino. Suportam o frio, fornecem lã, couro, carne e leite. Quando são domesticadas, também servem de montaria.
Se não fossem as lhamas, o povo andino com certeza seria menos feliz. E hoje, eles têm outros motivos para festejar. Estamos no povoado de Pisac, no Vale Sagrado. É dia da padroeira, a Virgem do Carmo. Homens, mulheres e crianças espalham fé e alegria pelas ruas estreitas. Para eles, o mundo continua sendo o Império Inca. Turistas são bem-vindos. É o jeito de conquistar a simpatia por uma história que existiu e que, para eles, nunca será esquecida. Saímos do Vale Sagrado com esta certeza: a vida aqui tem outro tempo. De encontrar um dos bichos mais raros do planeta. A vicunha é um animal arisco. Tivemos que filmar de longe num dos lugares mais remotos dos Andes. A vicunha quase desapareceu do mapa. Virava casaco de luxo. São poucas as verdadeiras. As mestiças, sim, estão por toda parte dos Andes. Branca, preta, amarela, marrom, cada uma de um jeito. A alpaca é resultado do cruzamento da vicunha com o guanaco. Fornece lã e carne. Se reproduz com facilidade. Hoje, o rebanho de alpaca chega a 20 milhões em todo o Peru. É quase um bicho de estimação. E vamos nós pelos pontos mais altos da cordilheira. Nos paredões da Cordilheira dos Andes, por onde passamos, encontramos marcas de uma das maiores civilizações de todos os tempos, dos Incas, que desapareceram há mais de 400 anos no período da colonização espanhola. Mas as suas fortalezas, cidades e templos de pedras resistem até hoje. Uma história de amor e bravura que passa de pai para filho. Os meninos contam um romance real que aconteceu aqui. Um guerreiro chamado Ollanta se apaixonou pela filha do imperador Pachacútec. Os dois fugiram para a casa dele, a fortaleza de Ollanta e Tambo. O guerreiro enfrentou a fúria do imperador durante 3 anos. Estas paredes resistiram aos ataques do maior exército inca e protegeram o amor proibido. E outro casal adorado pelos incas aparece no céu dos Andes. Uma águia e um condor voam juntos. Ela simboliza a valentia. Para os incas, a deusa da caça. Ele atrai admiradores do mundo inteiro. Fomos atrás dele. No alto dos Andes, o encontro mais esperado de toda a viagem. No Vale do Colca, um dos cânions mais profundos do mundo, nosso encontro com o condor, o soberano de todas as aves. Valeu a viagem. Lá vem ele, imponente, o maior de todos os pássaros. O condor adulto tem até 3 metros de uma asa a outra. Ele é todo preto. Os que têm as asas brancas ainda são jovens. As fêmeas fazem o ninho nos paredões do penhasco, onde ninguém consegue chegar. Estamos a 3.200 metros de altura. E ele nos observando. Parece um planador. Mas o que é aquilo lá embaixo? Quantos desenhos na areia? Estamos sobrevoando
o deserto de Nazca. Vamos pousar e ver de perto as linhas de Nazca. Um grande mistério que o homem do passado deixou como um desafio para o homem moderno. Se olharmos de lado, não conseguimos definir as linhas de Nazca. Só vistas do alto é que é possível identificar as linhas que estão marcadas no chão. E a grande dúvida é, por que um povo que viveu há mais de 1.500 anos teria deixado na terra figuras que só podem ser vistas do céu? A dificuldade de ver as linhas no mesmo plano do deserto é tão grande que a rodovia Pan-Americana foi construída em 1920, bem em cima dos desenhos. Só depois, sobrevoando as dunas, pesquisadores descobriram as figuras. As mais marcantes são a aranha gigante, que tem 60 metros de largura, o colibri, o macaco, o cachorro e um boneco que parece astronauta. Foi este desenho na areia de Nazca que inspirou o livro. Eram os deuses astronautas? Mas quem será que fez os desenhos? O arqueólogo Joy Castro diz que os Nazcas, que viveram na região no ano 200 depois de Cristo, fizeram alguns desenhos, mas outros são muito mais antigos. Podem ter sido feitos 1.500 anos antes de Cristo. Esta senhora passou meio século decifrando as linhas de Nazca. A alemã Maria Reit. Ela morreu um mês antes de chegarmos aqui. Deixou um museu e uma fundação. Deixou também muitas perguntas sem resposta sobre os desenhos que nem o tempo, nem o vento conseguiram apagar. Nos caminhos da América, nossa equipe chega ao Pacífico. Daqui a pouco, no deserto. Descemos os Andes e estamos indo para a Estrada da Morte. As cruzes anunciam que esta é a rodovia Pan-Americana. Finalmente encontramos asfalto. Mas ainda temos que tomar todo o cuidado. Em cada curva à beira dos penhascos, vemos sinal de perigo. Contamos 270 cruzes em 100 quilômetros. Impossível calcular quantas pessoas morreram aqui. A única estrada que atravessa a América pela costa do Pacífico é uma recordista em acidentes. Vamos em frente, com toda a atenção. Mas e o asfalto? Desapareceu? Os carros abrem caminho por uma estrada invisível. Chegamos ao deserto peruano. Isto sim, é uma grande miragem. A impressão é de que estamos num outro planeta. Ou na Lua. O grão de areia até brilha, igual ouro. Diferente de todos, o pôr do sol amplia nosso entusiasmo. Mais uma vez, a beleza desta travessia compensa o sofrimento da longa viagem. Estamos chegando ao nosso destino. As dunas douradas nos levam ao Pacífico. E o que é mais bonito, o deserto ou o mar? Se os pássaros falassem, eles não falam, mas já escolheram.
O mar da Península de Paracas é frequentado por 215 espécies de pássaros. E tem cada um... Fartura de vida atrai mais vida. Os peruanos têm orgulho da Reserva Nacional de Paracas. Aqui podemos ver com detalhes o requinte de uma refeição à beira-mar. O caranguejo está quase pronto para ser saboreado. Mas veja a técnica do abate. O pássaro joga o caranguejo várias vezes lá de cima. Caranguejo ao ponto não pode se mexer. Com o bico quase do tamanho do corpo, o pelicano bem que podia ser o melhor de todos os pescadores, mas é desajeitado demais. Os flamingos, sim, têm muita classe. Dançam balé na hora de pescar. Os casais nadam no mesmo compasso. E quando voam, o público sempre pede mais. São as estrelas de Paracas. Os pescadores também merecem aplausos. Como sabem dividir a riqueza destas aves? Homens e pássaros convivem em total harmonia. O biólogo Paul Bopp explica por que Paracas é um lugar tão especial. Paracas é basicamente uma formação geológica. Paracas é basicamente uma formação geológica e nisso está a sua virtude, na geografia e no clima. A península é muito antiga. O solo é arenoso e rochoso. Permite que haja uma diversidade de vida muito grande. E o mais importante é que a vida aqui está protegida. Só nos resta aplaudir os flamingos e companhia, e os nossos vizinhos peruanos. Fim da viagem. Por onde passam os nossos repórteres antes de voltar ao Brasil? Daqui a pouco, nas... A Estrada da Morte tem suas compensações. Encurta o caminho do continente e tem uma paisagem admirável. Estamos deixando o território peruano. Nossa aventura vai chegando ao fim. Depois do deserto, o lago. É o Lago Titicaca, o mais alto do mundo.
cercado por montanhas cobertas de gelo. Já estamos chegando à Bolívia. Nosso objetivo foi alcançado. Cruzamos a América. 45 dias de travessia do continente, de leste a oeste, ida e volta. Vimos como estamos tão perto e tão longe dos nossos vizinhos. Antes da Bolívia e do Peru, passamos por 10 estados brasileiros de carro, avião e barco. Nesta segunda parte da viagem, saímos do Acre e entramos no Peru. Rios, abismos, crateras. 4 dias de batalha na estrada da Amazônia peruana. Acompanhamos de perto a odisseia dos caminhoneiros. O perigo para subir a Cordilheira dos Andes. Riscos que valeram a pena. Realmente uma aventura que teve momentos inesquecíveis.